Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto muito importante da palavra de Deus, e eu creio que Deus nessa noite vai usar desse texto para falar ao meu e ao teu coração. Irmãos, para o capítulo 27 de Atos. Esse capítulo ele vai relatar a história da viagem de Paulo da Cesareia de Filipos à cidade de Roma. E meditando nesse texto, irmãos, o Espírito Santo ele começou a revelar algumas verdades espirituais ao meu coração. E nessa noite eu quero compartilhar com você aquilo que Deus ele trouxe ao meu coração. Paulo ele estava aqui numa jornada. Irmãos, eu entendo que muitas das vezes também a nossa jornada espiritual nesta vida, ela é representada também por uma viagem. A nossa jornada espiritual se compara a uma viagem pelo mar da vida, a viagem que temos que fazer pelo mar desta vida. E nós vemos agora Paulo nesta viagem. O texto que nós acabamos de ler diz que ele embarca nessa viagem. Era uma viagem longa, por isso eu digo que essa jornada, ela representa a nossa jornada espiritual no mar desta vida. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, eu te aconselho a ler, porque é um bom livro. O livro chamado O Peregrino, que foi escrito por John Bunyan. John Bunyan viveu no ano de 1700. E ele escreveu esse livro através de uma revelação que ele teve enquanto estava preso na prisão de Bedford por pregar o Evangelho. Deus deu esse sonho para ele. Ele escreveu esse livro, O Peregrino, e esse livro ele conta da jornada do cristão até a cidade celestial. Então eu e você, nós estamos numa viagem, nós estamos numa jornada, porque eu entendo que eu e você também, nós somos peregrinos nessa terra, assim como diz o apóstolo Paulo, que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, porque o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui simplesmente de passagem, mas o nosso lugar é na cidade celestial. Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos nesta viagem, e uma das coisas que eu entendo, irmãos, é que mesmo nós estando no centro da vontade de Deus, a partir do momento que nós embarcamos nessa viagem, mesmo nós estando no centro da vontade de Deus, as tempestades virão. Mesmo eu e você estando vivendo no centro da vontade de Deus, mesmo nós estando vivendo em obediência a Deus, a tempestade virá. Deus amado. Quando eu olho para o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo, irmãos, de número 35, nós vemos que Jesus ele deu uma ordem para os apóstolos. Ele diz assim: passemos para a outra banda do mar. Ele deu uma ordem, e os discípulos prontamente obedeceram. Mas o que aconteceu? O que a Bíblia diz? Que quando eles estavam no meio do lago de Genezaré, o que aconteceu? Veio um grande vento e se levantou uma tempestade, de forma que o barco onde estavam estava sendo açoitado pelas ondas, e eles estavam a ponto de naufragar. E eles então acordam Jesus, que estava dormindo na popa, e diz: mestre, o Senhor não se importa, porque estamos perecendo. E a Bíblia diz que ele se levanta, ele repreende o vento, ele manda o mar se acalmar e faz uma grande bonança. Aleluia. Então não é por mim e por você estar vivendo em obediência, vivendo no centro da vontade de Deus, que nós estamos isentos de passar por tempestade. Pelo contrário, a tempestade virá. Fala para o seu irmão assim: se prepare, porque a tempestade vem. Então nós não estamos isentos. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo que Paulo aqui, ele estava no centro da vontade de Deus. Porque quando nós lemos o capítulo 23 do mesmo livro de Atos, no seu verso número 11, o próprio Deus se manifestou a Paulo quando ele estava preso ali na cidade de Jerusalém, e o próprio Deus disse para Paulo: Paulo, convém que você vá a Roma, e assim como você testificou de mim perante os judeus, você vai testificar
testificar de mim perante César, o imperador. Então Paulo estava no centro da vontade de Deus. Ele estava vivendo em obediência a Deus. Mas por que essa tempestade veio? Então, se você nessa noite está passando por tempestade, querido, não significa muitas das vezes porque você está em rebeldia. Nem toda tempestade vem por causa de rebeldia. A terceira coisa que o Espírito Santo revelava no meu coração é que muitas das vezes nessa viagem, irmãos, nós vamos também ter que enfrentar ventos contrários. O versículo de número 4 nos ensina isso. Eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim: e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então nessa viagem vamos ter que suportar vento contrário também. E quantas das vezes o vento é contrário na nossa vida, irmãos? Quantas das vezes parece que a tempestade se levanta, o vento é contrário, e por mais que nós tentamos remar, nós não conseguimos sair do lugar porque o vento é contrário. Jesus amado. Isso aconteceu com Paulo e vai acontecer comigo e contigo também. Então nós devemos estar preparados. A quarta coisa que Deus me ensina é que nessa jornada haverá muitos dias que iremos navegar também vagarosamente. Está no versículo de número 7. Jesus amado. Diz assim: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sínodo, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto a Salmone. Então muitas das vezes nessa jornada vai haver dia que nós vamos navegar vagarosamente. Você rema e parece que não sai do lugar, porque o vento é contrário. Quantas das vezes você olha para a vida de outras pessoas e parece que elas estão avançando, mas parece que você não sai do lugar. Por quê? Porque o vento está contrário. Mas não murmure, não reclame, e entenda que tudo isso, querido, é Deus te preparando, tudo isso é Deus te treinando para coisas maiores que virão. Nem toda tempestade vem para te matar, mas existe algumas tempestades que vêm para fortalecer a tua fé. Existe algumas tempestades que vêm para você confiar mais em Deus. Existe algumas tempestades que vem para você orar mais, para você jejuar mais, para você colocar tua boca no pó, para você buscar mais a presença dele e confiar mais nele. Quando Jesus deu aquela ordem aos discípulos: passemos para a outra banda do lago, no meio do lago levantou a tempestade. Jesus, ele estava preocupado? Sim ou não? O que ele estava fazendo? Se o teu Senhor não está preocupado, por que você está preocupado? Eita Deus, aleluia. Jesus, ele estava dormindo. Se ele estava dormindo, irmãos, ele não estava preocupado. Mas o que aconteceu? Os discípulos, vendo as altas ondas, vendo os fortes ventos que eram contrários, vendo as águas querendo invadir aquele barco, eles temeram, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar: mas será que ele não está se importando? Aonde já se viu está dormindo diante dessa tempestade? Parece que ele não se importa com nós. E eles foram até a ponto de acordar o mestre e dizer: mestre, o senhor não está se importando, o senhor não está vendo? Nós estamos a ponto de descer para o fundo do mar e o Senhor está dormindo. Meu Deus. Mas qual foi a resposta de Cristo para eles? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Porque sois tão tímidos. Por que vocês temem? Então, como eu disse, nem toda tempestade ela vem, querido, para nos matar, mas vem para nós confiarmos mais em Deus. O que Jesus queria ensinar aos discípulos é que eles deviam confiar em Deus, independente de tudo. E eu pergunto: será que nós temos confiado em Deus, independente de tudo? Será que a tempestade tem vindo contra nós, mas será que no meio dela nós temos confiado? Será que diante dos ventos contrários nós temos confiado no nosso Deus? Jesus amado. Então muitas das vezes vamos navegar vagarosamente. Parece que remamos e não saímos do lugar. O vento é contrário. Mas não se entristeça, tudo isso já é um propósito de Deus.
Amados irmãos, eu vejo que, mesmo nessa circunstância, a quinta coisa que o Senhor revelou, é que mesmo navegando com dificuldade, Deus nos fará a chegar a bons portos. Está no versículo 8, quero que você acompanhe comigo. E costeando-a dificilmente, ou seja, navegando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado bons portos. Então eu entendo que mesmo navegando com dificuldade, muitas das vezes em meio aos ventos contrários, em meio às tempestades, Deus nos fará a chegar a bons portos. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: Deus, no meio da tempestade, mesmo o vento tendo soprado contrário, Ele vai fazer você chegar até bons portos. Olha para você ver a revelação de Deus. Então, mesmo com dificuldade, você vai chegar ao porto desejado, você vai chegar a bons portos, porque é ali naquele lugar que Deus preparou para que você venha estar ali, permanecendo até que aquela tempestade passe e até que o inverno cesse da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando, irmãos, nós falamos de bons portos, isso traz para nós alguns ensinamentos. Porque Bons Portos, esse lugar era uma baía na costa sul da ilha de Creta, onde existia uma vila de pescadores. Era uma baía, uma enseada. E quando eles chegaram naquele lugar, Paulo, ele tendo uma revelação de Deus, Paulo, ele diz: olha, nós temos que ficar aqui. Porque a Bíblia diz que já havia cessado esse jejum. Esse jejum aí não é um jejum de comer, não. É um jejum que estava se aproximando, que queria dizer que o inverno estava começando. E naquela época ninguém podia navegar no inverno, porque era muito perigoso. E Paulo, então, ele tendo conhecimento disso, o próprio Paulo, ele exorta aqueles homens, exorta o capitão daquele navio, aqueles marinheiros, para que eles não saíssem de Bons Portos. Eu quero que você acompanhe comigo. Versículo de número 9, diz assim: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, ou seja, já sendo perigoso navegar, pois também o jejum já tinha passado. Em algumas versões diz: o inverno já estava começando. Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Então Paulo, ele exortou, ele diz: olha, não convém nós sairmos daqui de Bons Portos, porque o inverno está começando, e eu vejo que a navegação vai ser perigosa, não somente para o navio, como também para a carga, mas até mesmo para as nossas próprias vidas. Mas quando nós falamos de Bons Portos, como eu disse, Bons Portos, irmãos, era uma vila de pescadores. Era comum na antiguidade, quando um navio ele se atracava em algum porto, na maioria dos portos, o que havia ali? Havia tabernas onde aqueles marinheiros podiam se embriagar, podiam beber. Haviam também casas de meretrizes, casas de prostituição, para que aqueles marinheiros pudessem se divertir. Só que em Bons Portos não havia nada disso. Era simplesmente uma ilha de pescadores, simplesmente uma praia de pescadores. Aleluia. Mas o que aconteceu? Quando Paulo advertiu eles, a Bíblia diz que aquele centurião, ele cria mais no que o piloto e o que o mestre dizia do que naquilo que Paulo dizia. Senhor Deus. Então eles não quiseram ficar ali. Eles não quiseram ficar em Bons Portos. Mas eu entendo, irmãos, que Bons Portos era o lugar que Deus tinha preparado para eles. Bons Portos era o lugar que o Senhor tinha preparado para eles ficarem ali até que o inverno passasse. Só que aos olhos dele, aquele lugar não agradou, porque não tinha nada disso que eu disse.
Eles eram homens ímpios, homens acostumados a bebedice, homens acostumados à prostituição, mas em bons portos não havia nada disso, por isso não agradou a eles. Jesus. Mas fala para o seu irmão assim, mas era o lugar que Deus havia preparado para eles ficarem ali até que o inverno passasse. Eu quero que você leia comigo agora o versículo de número 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Olha para você ver, querido. Então o centurião encarregado dele, eles criam mais daquilo que o piloto dizia, porque eram homens experientes no mar. Paulo era um prisioneiro, e por Paulo ser um prisioneiro, o que aconteceu? Eles não deram crédito naquilo que Paulo estava dizendo. E quando às vezes acontece a mesma coisa, irmãos, em vez de nós ouvirmos a voz de Deus, aquilo que Deus está dizendo, muitas das vezes nós somos tentados a ouvir aquilo que a experiência humana nos diz. Quantas pessoas que Deus já deu a direção, quantas pessoas que Deus já deu a ordem para você, filho, é aqui que você deve permanecer até que o inverno passe, é aqui que você vai estar em segurança. Mas muitas das vezes nós estamos ouvindo mais naquilo que as pessoas, a experiência humana nos diz, do que para a palavra de Deus. Jesus, é dessa forma. O que estava acontecendo aqui com Paulo era a mesma coisa. Paulo exortou eles para que não saíssem de bons portos, mas aqueles marinheiros, aquele centurião, ele dava mais ouvido naquilo que o mestre do navio dizia, do que no próprio Paulo. Eu creio que ele pensou, mas quem é esse? Ele é um prisioneiro, o que ele entende de mar? Falando que nós vamos, vai ser perigosa a navegação, o que ele entende de mar? Ele é um preso e desprezou o homem de Deus. Verdade. Fala para o seu irmão assim, tome muito cuidado quando você despreza o homem de Deus, porque muitas das vezes Deus está usando a boca dele para te orientar, para falar contigo, e muitas das vezes nós não obedecemos. Então devemos tomar cuidado. Então, em bons portos, nós somos tentados a dar ouvido mais à experiência humana do que à voz de Deus. É o que estava acontecendo ali. Mas eu entendo, irmãos, que a ordem de Deus para nós é que nós devemos ficar no lugar que Deus nos preparou até que passe o inverno. Sabe o que representa o inverno na Bíblia, irmãos? Fala assim para o seu irmão assim, dias difíceis. Você sabia que o inverno são dias difíceis? Estamos aqui, ó, inverno. E o inverno no Brasil nem rigoroso é. Mas quantas pessoas faltaram do culto porque é inverno? Ah, pastor, dia de inverno é difícil ir para a igreja. Não é difícil para quem não tem compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus, ele supera tudo. Falando, Jesus. Então, meu amado, nós vemos aqui que o inverno representa os dias difíceis. E sabe o que Deus está dizendo? Preste bem atenção, grave isso na tua mente. Sabe o que Deus está dizendo para nós, igreja do Senhor? Fique na posição que eu te coloquei até que passe os dias difíceis. Então, se Deus estava mandando Paulo dizer que era para eles ficarem em bons portos, o próprio nome já estava dizendo bons portos. Era para ficar em bom porto, não era para partir, não era para navegar para outro caminho, não era navegar para outro lugar. Eita, Jesus, vai falando. Então, para nós isso, querido, é um grande ensinamento. Fala para o seu irmão assim, não sair de bons portos. Obedeça a voz de Deus. A sétima coisa, irmãos, muitas das vezes, em vez de nós obedecermos a voz de Deus, nós queremos comodidade. Leia comigo o versículo 12. Diz assim, e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles, ou seja, a maioria deles, os mais deles foram de parecer, ou seja, todos eles
chegaram à conclusão que seria melhor que se eles partissem dali para ver se podia chegar a Fênix, que é o porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali em Fênix. Então esses homens, eles estavam atrás do quê? Fala comigo assim, de comodismo. Eles viram que em bons portos não era cômodo aos olhos deles. Por quê? Não tinha nada que eles gostavam. Eles gostavam de bebedeira, lá não tinha. Eles gostavam de prostituição, lá não tinha. Não estou falando aqui coisas que eu cavei, eu pesquisei. Flávio José, ele diz isso. Então não tinha nada daquilo que eles gostavam. Então o lugar para eles não era cômodo, ou seja, eles estavam atrás de comodidades, de um lugar que eles pudessem se sentir acomodados. Mas sabe o que o Espírito Santo ele revelou ao meu coração? Que nem sempre, irmãos, nem sempre o lugar da obediência nos aparecerá cômodo. Você sabia disso? Eles olharam e falaram, o que ela vai fazer nessa Bahia aqui, nessa enseada? Não tem nada aqui. Não, vamos lá para Fênix, lá é um lugar rochoso, é um lugar onde nós vamos estar mais abrigados do vento, lá tem taberna, lá tem casa de prostituição, então vamos para lá. Mas qual era a ordem de Deus? Fica em bons portos. Aleluia. Então nós devemos tomar muito cuidado, que nem sempre o lugar da obediência vai nos parecer cômodo. E sabe o que o Espírito Santo ele revelou ao meu coração? Que quando nós queremos, irmãos, nos acomodar, Deus vai nos incomodar. É forte, não é? Vamos repetir para você gravar aí. Diga assim, quando nós queremos nos acomodar, Deus vai nos incomodar. Você sabia disso? Então eles estavam buscando um lugar cômodo para eles passar o inverno. Então seguiram a opinião da maioria e foram em direção a Fênix. Então, segundo a opinião da maioria, muitos saem de bons portos hoje, porque São Maria vai com as outras, vai pela opinião da maioria. Não, por que isso? Para que ir todo dia na igreja? Por que ficar somente numa igreja? Não, fica 6 meses numa, vai 8 meses, fica na outra, passa um ano na outra, depois você já muda de novo. Ou seja, nunca cria raiz. Verdade. Fala para o seu irmão assim, vai seguir na maioria. Para você ver o que vai acontecer. Jeová, estreitou a terra, Jesus. Deus vai falando, Pai. Aleluia. Mas o que aconteceu, irmãos? Quando eles saíram da direção de Deus, eu quero que você acompanhe comigo, versículo 13. Parecia que tudo estava bem. Versículo 13. Eles decidiram sair e ir para Fênix. E diz assim, e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando a Creta. Então, quando eles saíram da direção de Deus, parecia que tudo estava tranquilo. O vento estava soprando o quê? Brandamente, calmamente. Você sabia que isso acontece também na vida de muitas pessoas? A pessoa sai da direção de Deus, sai de bons portos, sai do lugar da obediência e vai para o lugar da desobediência. Só que quando ela sai, muitas vezes o vento está soprando brandamente. O que eles fizeram? Eles armaram a vela e deixaram o barco aqui, tranquilamente, o vento soprando e aquele navio indo. Até hastearam a vela. E a Bíblia está dizendo aí que eles consigo, eles pensaram que eles tinham conseguido aquilo que eles desejavam. É o que está dizendo o texto aí. Eles achavam que eles tinham conseguido aquilo que eles desejavam. Está aí no versículo de número 13. E lhes pareceu terem já o que desejaram. E fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando a Creta. Então, muitas das vezes a pessoa se engana com isso. Ela saiu do lugar da obediência, ela saiu de bons portos, ela está indo agora por conta dela, porque saiu da direção de Deus, e parece que tudo está calmo, parece que tudo está bem, parece que o vento está soprando agora a favor, está soprando calmamente, só que isso é um engano. Fala assim, ninguém que sai
da presença de Deus vai ficar tranquilo por muito tempo. Fala, Jonas, ele aprendeu a lição. O que aconteceu com Jonas? Quando ele desobedeceu a Deus, porque a ordem, a direção de Deus para Jonas era: Jonas, vai para a cidade de Nínive e clama contra ela. Mas o que ele fez? Ele desceu a Jope, achando ali um navio que ia para Tarsis, ele embarcou dentro dele. Deus estava mandando ele ir para o Oriente e foi para o Ocidente, ao lado oposto. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele desceu ao navio, depois ele desceu ao porão. Ele só foi descendo. E lá no porão, o que ele fez? Ele, dormia tranquilamente, um sono profundo. E Deus, eu creio que lá de cima, ele diz: vai lá, profeta rebelde lá. Ele está achando que ele pode fugir de mim. Vai lá, vento, sopra lá naquele mar. E a Bíblia diz que o mar se levantou e aquele navio estava a ponto de ir para o fundo. E o capitão do navio, então, desesperado, ele chega até o porão do navio e quem ele encontra dormindo? Jonas. E o que ele disse? Homem, o que você está fazendo aqui? O que faz daqui? Nós estamos a ponto de naufragar. Então invoca o teu Deus para que ele possa nos livrar. Enquanto a tempestade estava a ponto de afundar o navio, Jonas estava dormindo. Então ele achava que ele estava tranquilo, mas o que ele não sabia é que a tempestade já estava indo ao encontro dele. E assim, irmãos, acontece na vida de todo aquele que sai de bons portos. Assim acontece na vida daquele que sai da direção de Deus. Parece que tudo estava bem, tudo estava tranquilo. O vento era favorável, o vento não era mais contrário, como estava alguns dias atrás. E parecia que eles estavam indo em direção ao lugar que eles desejavam. Então isso é um engano de muitos hoje. Não, tudo está tranquilo. Deus está falando aí, o pastor Areiudo fala, mas nada acontece. Mas fala assim: tudo tem um tempo. Espera. Vento. O Euraquilão. O Euraquilão está vindo aí. Olha o que aconteceu. Quero que você acompanhe comigo, versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão. Em algumas versões ela diz assim: mas de repente, veio esse grande vento e soprou sobre eles. Irmãos, esse vento chamado Euraquilão era o encontro do vento leste com o vento que vinha do oeste. Ali se tornou um tornado no meio daquele mar. Agora imagine para você ver a força do tornado estando no meio do mar. Era essa a situação deles. Paulo tinha orientado, Paulo tinha dito para eles: não saia de bons portos. Então de repente agora esse vento se levantou. Esse vento veio sobre eles. E o que aconteceu? Versículo 15 vai dizer que esse vento arrebatou o quê? O navio. E não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, nos deixando ir à deriva. Ou seja, eles já não tinham mais o controle daquela embarcação, mas agora estavam à deriva, estavam a esmo. Aonde a força daquele vento levasse eles estavam. Jesus. Então olha para você ver que situação difícil agora. E assim, querido, acontece na nossa vida, quando nós saímos do lugar da obediência, quando nós saímos de bons portos. Então, olha o que aconteceu. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Crauda, apenas pudemos ganhar o batel. Esse batel era um barco salva-vidas que era puxado. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. Ou seja, eles amarraram corda em volta do navio para que o navio não fosse despedaçado pelas ondas. E temendo darem as costas numa sirte. O que era uma sirte? Era um banco de areia. Eles abaixaram as velas para que isso não acontecesse, mas foram à deriva. O vento levava eles aonde aquele vento estava soprando. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o
navio. Fala para o seu irmão assim: quando nós saímos do lugar que Deus mandou nós ficarmos, nós vamos ter muitas perdas. Está no versículo 18 e versículo 19. Olha o que diz aí: e andando nós agistados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram ou seja, jogaram toda a carga do navio no mar. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo que tiveram. A carga do navio foi lançada ao mar. Versículo 19. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, ou seja, todo equipamento que tinha no navio foi lançado também ao mar. Olha o prejuízo. Então eu entendo que quando nós não estamos obedecendo a Deus, sabe o que vai acontecer conosco? Vamos ter prejuízo, vamos ter perdas. Jesus amado. Por não obedecer a voz de Deus, vamos perder. E aquilo que eles mais tentavam salvar, que era o navio, o próprio Deus disse que o navio se perderia. Uma outra coisa que Deus revelava ao meu coração: eles, irmãos, ficaram sem direção nenhuma. Versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Por que eles ficaram sem direção nenhuma? Porque naquela época, querido, não havia os equipamentos que há hoje. Não há a tecnologia que há hoje. Hoje os navios são dotados de quê? De bússolas, são dotados do quê? De radares que indicam a direção certa. Mas naquela época, naquele tempo, os marinheiros eles se guiavam o quê? Pelo sol e pelas estrelas. Mas era uma tempestade por muitos dias. A Bíblia está dizendo que eles não viram nem sol e nem viram estrela. Ou seja, eles estavam sem rumo, eles estavam sem direção, eles não tinham o caminho certo, eles não tinham por onde seguir. Jesus amado. É o que a Bíblia está dizendo. E o texto está dizendo na parte B que eles chegaram até mesmo ao ponto de perderem até mesmo a esperança de se salvarem. Está aí no versículo 20, na parte B. Então olha para você ver as consequências. Tudo por causa da desobediência. Mas o que aconteceu? Nessa situação, irmãos, fala para o seu irmão assim: naquele navio havia um profeta, um homem de Deus, que era Paulo. Paulo, então, ele se levanta. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que está na hora dos homens de Deus, das mulheres de Deus, se levantar. Paulo, ele se levanta no meio daquela situação tempestuosa, e ele começa então a dar a direção para aqueles homens. Ele começa então a aconselhar aqueles homens. E eu entendo que é na hora da tempestade, a tempestade que está assolando o teu lar, a tempestade que está assolando a tua família, a tempestade que está assolando o teu casamento, é aí que você tem que se levantar e assumir a posição de homem de Deus e seguir a orientação da palavra do Senhor. Paulo então ele se levanta, o texto vai nos dizer no versículo 21. E havendo já muitos dias que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, ou seja, não partir de bons portos, e assim evitariam este incômodo e esta Olha o que eu disse. O que eles estavam sofrendo agora aí? O que Paulo disse aí? Olha, se vocês tivessem obedecido, vocês evitariam este Mas o que ele estava querendo? Se acomodar. O que eu disse? Quando nós queremos nos acomodar, Deus vai nos incomodar. É o que estava acontecendo com eles. Olha, se vocês tivessem me obedecido, vocês evitariam este incômodo e essa perdição. Olha o que vocês perderam aí, a carga toda do navio, porque vocês não obedeceram. Fala para o seu irmão assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Fala, se não quer perder nada na tua vida, obedece. É simples, irmão. As coisas de Deus são tão simples. Basta obedecermos, não vamos perder nada. Pelo contrário, quando você obedece, você ganha mais em vez de perder. Jesus.
Então Paulo ele se levanta e ele aconselha aqueles homens e diz: olha, vocês já desobedeceram, agora não adianta chorar, não adianta ficar sem comer que nem vocês estão aí. Então qual foi o primeiro conselho de Paulo e é o primeiro conselho para nós? Ele disse aí na parte B do versículo 22: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. A primeira coisa, tenha bom ânimo. No meio da tempestade nós temos que ter bom ânimo, porque eles não estavam comendo, estavam preocupados, queriam salvar o navio, mas pelo contrário estavam perdendo tudo, assim como aconteceu também ali com aquele navio onde Jonas estava. Eles perderam tudo também por causa da desobediência. Agora Paulo se levanta e diz: olha, vocês têm que ter bom ânimo, porque nenhum de vocês vão perecer, nenhum de vocês vão morrer por causa dessa tempestade. Então tenha bom ânimo. Sabe o que é que eu entendo? Fala para o seu irmão com voz de profeta agora. Fala para o seu irmão assim: irmão, quem tem promessa não morre em meio à tempestade. Mais uma vez, quem tem promessa não morre em meio à tempestade. Se você tem promessa de Deus, querido, você não vai morrer no meio dessa tempestade. Qual era a promessa para a vida de Paulo? Paulo, você vai chegar e você vai pregar, você vai testemunhar diante de César. Ou seja, o destino de Paulo era Roma. Ou seja, enquanto Deus não cumprir a promessa que Ele tem na tua vida, você não vai morrer no meio da tempestade. Então ele disse: olha, fique tranquilo, nós não vamos perecer. Por quê? Porque eu estou dentro do navio. Se eu estou dentro do navio, irmãos, olha a diferença quando um homem está na direção de Deus. Jonas aconteceu o contrário. Jonas estava em rebeldia. Por ele estar em rebeldia, perdeu toda a carga do navio e os marinheiros estavam a ponto de afundar também. Mas Paulo, estando na direção, diz: olha, fica tranquilo, nenhum mal vai acontecer, porque eu tenho uma promessa de Deus. E olha o que ele diz, versículo 23: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu, olha para você ver, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam com. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então olha para você ver, ele tinha promessa. Ele diz: olha, o Deus de quem eu sou. Ele está dizendo: eu pertenço a Deus, a minha vida está na mão dele. Por isso ele podia dizer: olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz: eu sou propriedade de Deus, a minha vida é dele, ele está comigo e eu sirvo a ele. E ele prometeu que eu vou chegar e eu vou testemunhar perante César o Evangelho. Então não vai ser essa tempestade que vai me matar, não vai ser essa tempestade que vai fazer esse navio naufragar, mas o próprio anjo do Senhor disse que daria toda a tripulação do navio a Paulo. Ou seja, ele ganhou todos eles para Cristo. Você sabia disso? Fala para o seu irmão assim: na tempestade, Deus manda anjo para falar contigo. Olha que coisa, querido, quantos estão entendendo a mensagem de Deus? Na tempestade, Deus manda anjo para falar contigo. Assim como aconteceu com Paulo. Então não é porque que você está passando essa tempestade, querido, que Deus ele está calado, não. Se for preciso, Deus manda anjo. Se for preciso, Deus manda sonho. Se for preciso, Deus dá visão. Mas que ele vai falar contigo, ele vai. Abaixandarabacomanaias. Ora mandarás. Deus fiel e santo. Eu quero que você acompanhe comigo agora. Vamos dar um pulo lá para o 30 agora. Porque o texto diz, irmãos, que estes homens então, eles passam mais 14 dias a deriva. E eles chegam até no lugar, mas como era noite, eles não conseguiram enxergar direito aquela ilha. E eles lançam ali as âncoras, eles ancoram aquele navio. Mas o texto está dizendo que os marinheiros, eles queriam abandonar o navio. Eu quero que você acompanhe comigo agora. Diz assim: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel, ou seja, o barco salva-vidas ao mar,
como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Entenda a revelação de Deus, irmãos. Jesus lhe disse algo muito sério para mim e para você. Ele diz assim: quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perderá. Sabe o que eu entendo? Que nós não podemos, irmãos, abandonar o barco sem a direção de Deus. Fala para o seu irmão assim: você não pode pular do barco sem a direção de Deus. Então foi o que Paulo disse para eles. Eles queriam abandonar, os marinheiros queriam pular do navio, queriam fugir do navio, já tinha lançado o bote salva-vida no mar, mas Paulo chega até o centurião e ao soldado diz: ó, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então ele está dizendo: olha, vocês não podem abandonar o barco sem a direção de Deus. Então o próprio Cristo diz que qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Meu Deus. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz assim: que aqueles marinheiros ficaram. Paulo exorta eles agora para que eles se alimentassem. Fala para o seu irmão assim: em meio à tempestade, eu e você temos que nos alimentar. Você sabia disso? Porque o que acontece? Quando nós estamos passando por tempestade, a primeira coisa que acontece é a pessoa parar de vir para a igreja. Só Deus sabe a luta que eu estou passando, a tempestade, que vento que está vindo. Aí eu não vou para a igreja, não. Não está se ali. Se não estou me alimentando, eu estou me enfraquecendo. Quando chegar a hora de eu pular, de eu abandonar o barco, eu vou precisar de força. Se eu estou fraco, eu vou afundar. Então Paulo diz: olha, nós estamos em meio a tempestade, mas vocês têm que comer, vocês têm que se alimentar. Então no meio da tempestade é aí que você tem que comer, é aí que você tem que comer do maná do céu, é aí que você tem que buscar fortalecimento para a tua alma, meu querido. Não é tempo de parar, não é tempo de ficar sem comer, mas é tempo de se alimentar da palavra. Não é porque estamos passando por tempestade que não vamos comer. Não pode se levantar uma tempestadezinha, um ventinho, já não vem para a escola bíblica mais. Vai parando de comer. Não, para que ir 3 vezes no culto durante a semana? Para que isso? Vou só no domingo. Fica aí sendo crente domingueiro. Você fica sem comer, ou melhor, você come somente uma vez na semana. Meu Deus. Quantos comem uma vez só na semana? Se tiver alguém aqui, vou dar um troféu. Não, pelo contrário, chegou na hora do almoço, na hora da janta, lá uma serva. E comer é bom, né? Nesse friozinho ainda, né, harmonia? Então, assim como você não fica, querido, a semana inteira sem comer e só come no domingo, espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. A ordem de Deus para Israel, quando estava no deserto, todos os dias pela manhã eles tinham que sair e colher o maná. Assim também é na minha vida e na tua vida espiritual. Jesus disse: todo aquele que de mim alimenta tem vida em si mesmo. Mas o contrário também é verdade. Todo aquele que não se alimenta do pão vivo que é Jesus não tem vida espiritual. Meu Deus amado. Então está passando por tempestade, é aí que você tem que comer. E Paulo ele sabia disso. Versículo 33. Olha o que ele falou para aqueles homens: entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de. Então, dizendo: vocês não têm motivo de ficar sem comer. Eu já não falei que Deus falou que não vai morrer ninguém? Jesus amado. Então Deus já está dizendo que essa tempestade não é para te matar, é para te fortalecer. É aí que você tem que comer, é aí que você tem que se fortalecer em Deus. E a Bíblia diz então, irmãos, que aqueles homens deram ouvido.
Bíblia diz que Paulo ele pega do pão, está aí no versículo 35, e havendo dito isso, tomando o pão, e deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, ou seja, eles deram ouvido à voz de Paulo, puseram-se também a comer, e éramos por todos no navio 276 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sabe o que aconteceu? Quando chegou a hora deles abandonar o navio, eles estavam dispostos e com força suficiente para se lançar ao mar e nadar. Os que não sabiam nadar se agarraram em troncos, diz a palavra de Deus, se agarraram em algum utensílio do navio, mas a Bíblia diz que todos eles chegaram à terra firmes, sãos e salvos. Está aí no versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Fala para os irmãozinhos. Só que o diabo não estava contente. Eram muitas almas que Paulo ganhou. 276 almas. E olha o que aconteceu. Capítulo 28, para nós estarmos encerrando. A Bíblia diz: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, ou seja, uma cobra venenosa, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapou do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Fala para o seu irmão assim: o inimigo, a serpente, não estava contente. Então o que aconteceu? Todos eles desembarcaram naquela ilha sãos e salvos. A Bíblia diz que os bárbaros, irmãos, olha para você ver, os bárbaros receberam eles humanamente. Quando você vê o nome bárbaro, você vai no dicionário, significa selvagens, pessoas que não eram civilizadas. Olha o que Deus faz. Quando Deus está no negócio, querido, até quem não é civilizado, quem é selvagem, vai tratar você humanamente, porque Deus está no negócio. E a Bíblia diz que eles acenderam uma grande fogueira ali e recolheram a todos perto daquela fogueira, para que se aquentasse do frio que estava fazendo, porque era inverno. E Paulo então, o que ele fez? Versículo 3: ele ajuntando uma grande quantidade de gravetos, ele pôs no fogo. Fala para o seu irmão assim: a serpente tem raiva de quem mantém o fogo aceso. Confirmou a palavra do Hércules, tá vendo? Fala assim: a serpente tem raiva de quem mantém o fogo aceso. Qual que é a ordem de Deus para nós em Levítico 6,13? O pastor Eco falou no princípio: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apaga, mas a toda manhã o sacerdote arrastará a cinza, tirará a cinza e colocará o que? Mais lenha. É o que Paulo estava fazendo. Então, se tem uma coisa que a serpente, o diabo, ele tem raiva, é daquele que mantém o fogo aceso. Se tem uma coisa que o diabo detesta, que é quem mantém o fogo aceso. Sabe o que significa manter o fogo aceso, meu amado? É você estar colocando lenha a cada dia. Sabe o que é a lenha? É o teu joelho dobrado, é a tua oração, é a tua busca a Deus. Quando você ora, você está colocando mais lenha no fogo. Você não está deixando o fogo do Espírito se apagar da tua vida. E se tem uma coisa que o diabo detesta, é quem põe mais lenha e mantém o fogo aceso. Aleluia! Está aí as irmãs da intercessão. Eu sempre costumo dizer para elas: olha, o diabo tem uma fúria terrível de nós. Por quê? Nós estamos colocando lenha todo dia. 4 vezes na semana nós estamos colocando lenha aqui das 7 às 8 da manhã.
né? E agradeça muito a essas irmãs que têm orado pela tua vida. Jesus amado. A Bíblia diz assim que nós temos que ter, né, aqueles que oram por nós temos que ter com duplicada honra, porque estão orando por nós, estão intercedendo por nós. Então muito cuidado quando você mete tua lingona e fica falando de quem você não sabe. Essa pessoa está orando por você. Jeová te pega, viu? É Deus. Cuidado. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: a serpente não gosta de fogo. Você sabia disso? Olha o versículo 3 aí. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vídeos aqui é gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, irmãos, é uma cobra venenosa, de extremo veneno, fugindo em algumas versões diz assim, fugindo do fogo, lhe acometeu Então a serpente não gosta de fogo. Então a serpente sempre ela vai fugir do fogo. Então ela fugindo do fogo, o que ela fez? Ela mordeu a mão de Paulo. Jesus amado. Mas eu pergunto, Paulo ficou preocupado? O que ele fez? Sacudiu ela ela queria fugir mas ele pegou ela e lançou Assim vai acontecer com Satanás. Satanás hoje ele não gosta do fogo. Aonde tem fogo ele foge. Se aqui tem fogo, querido, ele passa quilômetros de distância. Ele foge do fogo. Mas vai chegar o dia que ele vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser o dia que não vai ter escape para ele. A serpente vai ser lançada no fogo. Assim como aconteceu aqui com Paulo. Meu Deus. Então aquela serpente, ela estava fugindo do fogo. Ela atacou a Paulo, mas o que ele fez? Ele lançou ela no fogo. Fala assim para o seu irmão assim: o destino do diabo é ir para o fogo. Ele pode fugir do fogo até quando ele quiser, mas vai chegar o dia que não vai ter escape para ele. Ele vai para o fogo, mas do inferno. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles bárbaros, eles esperavam que Paulo viesse a passar mal e cair morto. Fala para o seu irmão assim: fica tranquilo. Quem escapa da tempestade não morre picado pela serpente. Você sabia disso? Ele tinha promessa, querido. Jesus amado. Quem escapa da tempestade, querido, não morre picado pela serpente. Então aqueles bárbaros, eles olha o que eles imaginavam. Eles diziam assim: olha, esse homem, ele é homicida. Ele escapou do mar, mas agora a justiça não deixa ele viver, né? E a Bíblia diz que eles esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudou de parecer e diziam que Paulo agora era um Deus. Então eles tinham o entendimento correto, porque eles entendiam que todo aquele que era picado pela serpente se inchava e caía morto. Quantos estão entendendo o mistério de Deus? Aleluia. Então, irmãos, você tenha cuidado. Quando você não está na obediência, se a serpente te picar, você vai inchar por um tempo, mas depois você vai cair morto. O que eu falei esses dias atrás aqui? Muito cuidado, você que anda aí inchado. Aqueles que andam inchados foram picados pela serpente. O que representa andar inchado? Orgulho. Parece um sapo estufado. Chama ele, Jeová. Ó, eu sou o pastor presidente, pastor Felipe, me respeita, viu? Então aqueles que andam inchados, vai chegar um momento que vai o quê? Cair morto. Porque a Bíblia diz assim, que o orgulho precede a queda. Os bárbaros, eles tinham razão no pensamento que eles tinham. Só que o que eles desconheciam é que estava ali diante deles um servo fiel e verdadeiro do Deus vivo. Então fica tranquilo, você não vai morrer, querido, picado por cobra. Se você está na obediência, não vai ser serpente nenhuma que vai te matar. Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o que acontece? O maligno não toca. No nome dele, querido, você vai pisar em serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Paulo sabia disso.
E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele ficou ali naquela ilha. E ele ali naquela ilha, ele foi usado como um grande instrumento da parte de Deus. E ele curou a todos os que estavam enfermos ali naquela ilha. E Deus fez ali naquele lugar uma grande salvação. Então veio outro navio. Depois de alguns meses ele embarca novamente. E ele chega até o destino final, que era a cidade de Roma. E lá em Roma ele fica hospedado numa casa. E ele ali recebe as pessoas. Ele fala do amor de Deus. As cartas paulinas vai nos dar a entender que ele ganhou boa parte da guarda pretoriana, que era a guarda do próprio César, para Cristo. Então Deus fez uma grande obra na vida do Paulo, porque foi ali na prisão de Roma que ele escreveu as maiores partes das cartas que ele endereçou às igrejas. Fala para o seu irmão, sempre nós encerrar. Deus vai cumprir o propósito que ele tem para a tua vida. Então não se entristeça. No meio da tempestade, ele está contigo. Coloque-se de pé.